Ontem, em reunião da frente, os membros decidiram ouvir o secretário de Saúde, Dr. Aldenis, e foi um contato rápido, porque essa pandemia precisa, né, que sejamos rápidos. Quero agradecer muito ao Dr. Aldenis, que prontamente se colocou à disposição da frente parlamentar. Eu quero aqui saudar a vereadora Karina, que é a coordenadora desse eixo da saúde. Saudar aqui os vereadores Bruno Moura, que está presente, vereador Odélio Chaves, vereador Rossini, vereador João Paulo Rilo, aqui representados também vereador Peixão, por sua assessoria, também vereador Robson Risse, aqui representado. Saudar a imprensa, saudar também a Michela Barcelos, que está presente, que é a gerente de imunização da Secretaria de Saúde. Bom, doutor, a ideia inicial era ouvi-lo. O senhor é um especialista na área, tem acompanhado, tem feito um trabalho aí importante. E então a comissão levantou ontem várias questões que eu vou passar agora para a nossa coordenadora, para fazer a consideração inicial, e depois nós passamos, doutor, a palavra ao senhor para fazer a exposição. Depois da sua exposição, vamos abrir aqui para os vereadores, né, fazerem os seus questionamentos. Quero agradecer aqui também o diretor de Finanças presente, diretor legislativo, a minha assessora também, Débora, que está participando. Pois não, vereadora Karina. Bom dia a todos os que estão presentes, os vereadores que estão fazendo parte dessa frente, nosso presidente. E ao amigo doutor Aldenis, que de pronto, né, vereador Pedro, já aceitou de estar aqui esclarecendo algumas dúvidas que nessa casa tem, mediante a procura que nós temos, né, pelos eleitores, pela população de um todo. E ainda que faça as lives, que eu até assisti a Michele falando sobre a imunização, ainda existe muitas pessoas que faltam tomar conhecimento, né, dessas mudanças, dessas alterações, desses posicionamentos na questão de combater o coronavírus e assim proteger a nossa sociedade de uma forma geral. Mas ontem aqui, doutor Aldenis, nós estivemos reunidos com os vereadores e a gente teve alguns questionamentos, né, sobre a vacinação, que ontem foi falado na live, né, como vai ser o procedimento. Hoje no jornal saiu que o Rio Preto vai ter vários pontos para vacinação. Nós queremos saber como que vai ser feito isso, né? Os vereadores também estão questionando sobre a conscientização, né, de maneira que nós viemos contribuir também para a conscientização da importância da vacina na população, mediante aos fake news, essas mensagens de WhatsApp, brincadeiras de WhatsApp, que às vezes causa pânico nas pessoas por uma mentira, né? Então, até foi o vereador Bruno que falou muito sobre essa necessidade de fazermos em conjunto uma conscientização em massa, né, vereador Pedro, para a gente ajudar, né, as pessoas a entender a importância dessa vacinação. E também a nossa preocupação é sobre os fechamentos das UBSs, Santo Antônio e Vila Toninho. Os nossos gabinetes já estão bombando, porque o usuário, ele vê problema, ele vê crise, onde você é atendido, como que vai ficar tudo isso. São duas regiões, doutor Aldenis, populosas, e eu vejo assim, qual a razão, né, por ter chego a essa decisão. Nós queremos entender. Eu vou ser sincera para o senhor, eu fiquei muito preocupada e eu acharia que isso não deveria acontecer, porque eu moro ali naquela região e eu sei que ali o negócio é pesado atendimento. Então, a início, nós gostaríamos de ter esse posicionamento. Vereador Pedro, nós também queríamos saber sobre os profissionais,
né, da saúde, porque a gente entende que existe um esforço muito grande, e aqui eu parabenizo toda a equipe, secretário, o seu trabalho em frente a esses 10 meses de pandemia que nós estamos enfrentando, e a gente também ficou preocupado com como que esses profissionais que estão na linha de frente estão como pessoa, como profissional, porque existe um problema sério, né? É muita pressão, né? Muito sofrimento, e a gente também gostaria de saber sobre os cuidados que esses profissionais da saúde estão tendo em frente a esse momento tão complicado que o mundo está vivenciando. E por que tantos não estão querendo trabalhar? Né? Porque se existe esse fechamento que chegou ao nosso conhecimento, o vereador Pedro e os demais vereadores, é que nós estamos sem profissionais. E como nós vamos trabalhar com toda essa situação? Como que a gente vai fazer com que esse quadro, né, ele seja melhorado? Nós sabemos que as pessoas têm limite, né, o emocional, o físico. E, inicialmente, é isso, vereador Pedro Roberto. Tá ok. Passar a palavra inicialmente ao doutor Aldenis. Como eu disse, pedi para o doutor fazer uma exposição geral, considerando os questionamentos da vereadora Karina, que esses questionamentos, na verdade, já da comissão da Frente Parlamentar. E após a sua exposição, doutor, vamos abrir aqui a perguntas dos vereadores, tá bom, presentes, tá ok? Mais uma vez, muito obrigado pela sua pronta aceitação em vir aqui. Conversamos ontem, o senhor já está aqui hoje, isso é importante para nós. Bom dia a todos, bom dia a todas. Inicialmente, queria colocar que foram 10 meses de extremo trabalho, muitas vezes chegando coisa que nós tivemos que pensar em fazer em pouco tempo. E gostaria de dizer que aqui, esse local, a Câmara, o Legislativo, é o local dessa discussão. Então, todas as vezes que eu fui chamado para vir aqui, eu venho com o maior prazer, porque eu acho que é aqui que as discussões devem ocorrer mesmo, na preocupação com a população, com a saúde das pessoas. Então, eu me sinto muito à vontade em vir aqui, responder, receber as críticas, sem nenhum problema. Então, foram 10 meses onde nós tivemos uma primeira onda, né, que chegou, quando ninguém conhecia nada dessa doença. Essa é a verdade, nada. Né? E até hoje conhecemos muito pouco. O que o mundo faz até agora é tratar sintomas. Deu falta de ar, põe oxigênio, entuba, deu febre, dá Novalgina, mas falar que existe alguma medicação de combate à doença em si, nós ainda não temos. Existem algumas promessas aí que estão vindo, alguns imunos que poderão auxiliar. Então, há uma padronização quase mundial de como tratar essa doença no sentido dos sintomas, né? Que é o uso de corticoide, no paciente de alto risco você fazer a anticoagulação e assim por diante. No início, nós montamos uns esquemas de atendimento à população, porque veio de uma vez. E esse esquema, na realidade, além dele ter funcionado, ele foi um aprendizado para a gente. Um aprendizado aonde foi que houve maior reclamação, onde houve maiores problemas. Como que foi a primeira onda? Nós não tínhamos noção do que viria pela frente, quanto viria e como viria. Então, naquele momento, nós fechamos algumas unidades por falta de tempo de contratação naquele momento, falta de tempo de contratação de profissionais. E
E deslocamos alguns atendimentos para as unidades mais próximas e assim por diante. Conforme foi diminuindo o número de casos, nós fomos voltando às unidades para o atendimento normal. O que não parou, que dentro de toda desgraça, às vezes existe alguma luz, foi o centro médico. Por quê? Porque ali atende as prioridades. A insuficiência cardíaca não compensada, o asma não compensado, o cardiopata não compensado. Então, ali a gente não pôde fechar, porque a prioridade é lá, né? Que é a sequência normal. A atenção básica faz o tratamento básico. Quando esse paciente não melhora, ele vai para um centro de especialistas. Então, lá não fechou. E o que aconteceu com a diminuição? Nós tivemos, naquele momento, priorizando os pacientes, e 50% dos pacientes eram faltosos. Eles não iam de medo da doença. Então, o número de atendimentos, ele caiu muito pela falta de doente. Eles não iam. E, com isso, nós praticamente zeramos todas as nossas filas de exames, que existia alguns exames que estavam realmente com uma demanda reprimida de 2 meses, 1 mês e meio, não de sangue, exames mais sofisticados. Então, essa fila hoje, praticamente, sem ser ressonância magnética e cintilografia do miocárdio, nós estamos com as filas totalmente zeradas. Bom, aí tocamos aquele primeiro momento. Nós estávamos, como eu cheguei a apresentar na Câmara, nós tínhamos um plano de contingência próprio da cidade de São José do Rio Preto. Vocês lembram que eu fui à Câmara, expus o plano de contingência. A hora que nós estávamos, isso eu apresentei na Câmara, se eu não me engano, no dia 12 e no dia 13, eu não me lembro datas assim com perfeição. No dia 13 de março veio o Plano São Paulo. O nosso plano, ele era um plano diferente do Plano São Paulo em vários pontos. E nós tivemos que nos adaptarmos ao Plano São Paulo. Por que nós tivemos? A gente ouve muito, São Paulo fica fazendo tudo o que mandam, tal. Tem o Ministério Público, se você não fizer, ele faz fazer. Não tem outras alternativas. O que você pode ser é mais restritivo, né? E Rio Preto sempre foi mais restritivo do que o Plano São Paulo em todos os aspectos. Na fase laranja, por exemplo, nós somos muito mais restritivos daquela época do que o próprio Plano São Paulo. E aconteceu o que a gente mais temia, né? Que é a mortalidade de pessoas com comorbidades e idosos. Pacientes que ficam 115, 110, 90 dias internados numa UTI e que depois ele já sarou do Covid. Ele não tem mais Covid. O que ele tem é infecção secundária. O que ele tem é uma pneumonia, uma insuficiência renal, uma insuficiência cardíaca, que é isso que leva ele à morte. O Covid ele já está imunizado, só que o que ele deixou para trás foi muito grande. Bom, depois está vindo, ainda diria que está nem na metade da segunda onda. E nós procuramos, desde outubro, novembro, nós estamos nos preparando para a segunda onda. A segunda onda, nós sabíamos que ela viria. Com que intensidade, nós não sabíamos como que viria, mas sabíamos que viria. Por que nós sabíamos? Porque o mundo inteiro teve segunda onda, né? Então, nós teríamos segunda onda. E para não ter aquele sufoco inicial que nós tivemos de pagar insumos mais caros do que
o mercado tinha antes da pandemia, a gente não achava insumos. Vocês se lembram muito bem a nossa preocupação com os insumos para o pessoal da saúde, o pessoal da frente. Não achava máscara, não achava oxigênio, não achava luva, e quando achava, era um preço exorbitante. Vocês sabem que o controle dos gastos públicos ele é muito rigoroso e nós não podíamos sair comprando de qualquer um. Sempre tinha que ter um chamamento, sempre tinha que ter as licitações, e com isso você demora 1 mês, 2 meses para conseguir. Então esse foi um primeiro aprendizado. Nós passamos a preparar o plano da segunda onda, começamos a preparar o plano da vacinação, que a gente sabia que uma hora ela ia chegar, e fizemos as compras com licitações com preços bem mais baixos do que o praticado naquele sufoco. Então, nós fizemos compras de todos os insumos, tanto para vacinação quanto para o atendimento de pacientes. Nos preparamos para aumento de leitos. Nos preparamos, estamos implantando segunda-feira 20 leitos no Luz Esperança e na próxima segunda-feira 20 leitos no Fraternidade. Qual que é a nossa dificuldade hoje? Como nós fizemos as compras Doutora anteriores? Denis, Pois não? Com licença, quantos leitos na Nova Esperança? 20 e 20. 20 e 20? E no Fraternidade? 20. Ok. Então serão 40 leitos, com capacidade de expansão para 60 leitos. Esses leitos, eles são semelhantes aos que estão tendo no Jaguaré? Vai ficar só a Covid? Nós temos 2 só Covid, puramente Covid. Nós temos 2 tipos de leitos, vou explicar melhor. Um leito que a gente chama de enfermaria ou casos clínicos moderados, que era a antiga UIB, Unidade Básica de Internações, que nós fizemos no Anchieta, onde os casos graves são transferidos ou para o hospital ou para um suporte respiratório, que é no Jaguaré. Então, nós vamos ter 20 leitos de enfermaria e 20 leitos de UTI. Tá? Qual que vai ser, desses 20, 40, né, no caso, quais são enfermaria, onde vai ficar? 20 no Luz Esperança, enfermaria, e 20 no Fraternidade, que é suporte respiratório. Que é tipo UTI. É tipo UTI. Existe uma diferença básica entre UTI e suporte respiratório. Um UTI, ele precisa de mais recursos técnicos. Então, por exemplo, ele precisa da diálise presente, ele precisa de uma tomografia para ser realizada ali no local, ele precisa de algumas necessidades que o suporte respiratório não há essa necessidade. E você não monta uma UTI propriamente dita de uma hora para outra. O que a gente pode fazer é o suporte respiratório. Com isso, o que acontece? A gente diminui o número de fluxo de pacientes para os hospitais. E com isso, quando você precisa de um paciente que está entrando, por exemplo, em insuficiência renal, ele é encaminhado ao hospital, onde provavelmente você vai ter vaga, porque aquele que não precisa de UTI, está sendo tratado nas unidades respiratórias. Doutora Denis, como a gente está com vários vereadores aqui, e nessa questão eu gostaria de abrir também, dentro desse assunto, se os vereadores estão com dúvida. Se alguém tiver uma dúvida, porque nós estamos falando do plano, dos atendimentos sobre esse aumento de pessoas com Covid. Né? Ontem mesmo, vários vereadores queriam saber aonde que vai ser tratado, como que essa população vai ser direcionada. Aqui nós temos uma área grande, que nós vamos ter o Esperança, né? E o Fraternidade.
que é lá em cima. Em frente à Vila Toninho ali. Isso, porque são UPAs são UBS que já foram fechadas. A gente está falando dessa região. Não, essa daí não foi fechada. Essas são UBS novas que não queriam inaugurar. Sim. Entendi. Então, ali não haverá fechamento de unidade. Vai ter abertura para a Covid. Tá. Vereadora, só uma sugestão. Eu prefiro que o doutor termine a sua exposição, né? Acho que foi no... A gente fez 3 perguntas. Sim, não, mas ele terminando, nós voltamos às perguntas, entendeu? Inclusive com os vereadores. Não precisa ficar. Tá, ok. Acho que é mais produtivo. Dentro dessa questão. Dentro dessa questão. Okay. Tá bom? Bom, e qual foi o grande problema? O grande problema foi RH, recursos humanos. Esses recursos humanos, nós estamos com todos esses profissionais. Você não pode pôr qualquer profissional para atendimento de paciente COVID. Tem que ser pessoas que tenham um conhecimento e uma experiência médica já com qualificação para isso, porque são casos muito graves. Eu não posso pegar um médico, um clínico comum e pôr para tratar Covid, porque é muito difícil para ele e não ter. Eu não posso pegar uma enfermeira, por exemplo, sem habilidades em respiratório, né? De saber mexer com o respirador, regular o regulador. Então, são situações em que você não pode usar todo o seu contingente. Você tem que usar pessoas especializadas. E o que acontece? As pessoas estão na linha de frente já há 10, 11 meses. Nós temos aí 2 coisas que eu gostaria de falar que faz parte dessas perguntas. Uma delas, nós ficamos assustados com o primeiro levantamento que teve da saúde de Rio Preto. De pessoas casadas, nós tivemos de 6% a 8% de divórcios de profissionais da saúde que estavam na linha de frente. Né? A pessoa chega em casa, ela não pode abraçar o filho, ela não pode ajudar, ela não pode... Então, isso vai levando a um desgaste psicológico muito grande. E hoje nós temos na nossa rede, que eu posso falar pela nossa rede, nós temos em cada unidade respiratória de paciente grave, nós temos psicólogas para atendimento exclusivo para eles no momento. Num primeiro momento foi feita uma avaliação e agora, nesse segundo momento, por procura espontânea. Então, existe um suporte psicológico para esses pacientes. Eu trabalho com morte há muitos anos, que eu sempre trabalhei com paciente grave. Uma coisa é você ver um óbito uma vez por semana, uma vez cada 15 dias. Outra é você ver 3 pacientes em óbito num dia só, durante 10 meses. Não existe ser humano que não tenha sentimento e que não entre numa depressão, que não entre vendo isso aí. Pacientes jovens, pacientes conhecidos. Então, é muito difícil. E por que nós não estamos conseguindo profissional? Justamente por isso, pelo cansaço físico e mental. Então, você não acha. Para a gente conseguir montar essas 2 unidades, nós tivemos que fechar unidades. Esse fechamento dessas unidades vai fazer o seguinte: nem todo esse pessoal que está ali está preparado, mas ele vai substituir um preparado numa outra unidade que pode ir para lá. Então, nós não vimos, foi a última opção que nós tivemos. Nós procuramos no mercado até uma equipe de São Carlos que vinha com tudo pronto, com enfermeiro, médico, tudo vinha para cá. Mas num custo que não dava para a gente contratar. Então tinha uma empresa que se propôs a fazer, mas não dava. Aí nós fizemos essa outra opção, né, que é deslocamento de pessoal com fechamento de 2 unidades. E aumentamos mais uma respiratória, né? E montamos essa coisa. Então, o nosso problema hoje é recursos humanos.
Esse é o grande problema, por isso que ocorreu esses fechamentos. Não tinha como a gente abrir e, infelizmente, a gente vive de prioridade. A prioridade, no momento, é salvar vidas das pessoas que estão com Covid e que precisam de hospitalização, onde nós estamos hoje com 72% de ocupação hospitalar. 80%, nós vamos para a laranja. Eu não tenho dúvida que nós vamos para a laranja. Vai descer, secretário, porque ontem, no anúncio, nós estávamos 69%. Não, mas eles é aí que nós vamos... Existe peso para as coisas, não é só a ocupação hospitalar. Então, existe pesos para você atingir um determinado número e esse peso é que vai determinar onde está. Por exemplo, houve várias notícias na última reclassificação que Rio Preto foi beneficiado por causa de um número que estava abaixo. Não foi por causa disso, foi por causa do peso de cada um delas. Naquele momento nós estávamos com 50% de habitação e com uma taxa de óbitos aceitáveis dentro dos parâmetros deles. Então, é por isso. Aos outros indicadores, nós estávamos piores, mas naqueles que teriam peso maior, nós estávamos com menor. Então, uma dificuldade para a gente no Plano São Paulo. O Plano São Paulo muda toda semana. O que é verdade hoje, daqui uma semana não é. Mudam-se parâmetros, muda-se... restrições, muda-se tudo. Então, nós temos que nos adaptar rapidamente a essas mudanças. Mas eu estava colocando, então, que nós estamos com uma ocupação grande. Pela Organização Mundial de Saúde, nenhum hospital pode ocupar mais que 80% de sua capacidade. Porque você tem limpeza, você tem desinfecção. Quer dizer, você tem que ter uma margem de mudança de pacientes que ele é recebido num quarto com todas as condições de higiene. Por isso que a ocupação máxima de hospitais, inclusive o SUS, quando vai fazer a conta do número de atendimento que ele vai repassar para um hospital, ele trabalha com 80% de ocupação. Então, nós estamos atingindo, o comitê decidiu que nós, para não ter ociosidade ou gasto público desnecessário, que nós desencadearíamos o processo de abertura quando chegasse em 60%. E 60% nós desencadeamos o processo de abertura de novos leitos. Eu quero colocar, eu acho que essa primeira parte seria mais ou menos o nosso plano de contingência para o tratamento de coronavírus. E tem ainda a pergunta da vacina, que eu não sei se vocês querem parar aqui e debater ou que eu continue falando da vacina, fique à vontade. Sim, eu acho que podíamos abrir agora e depois ter um outro bloco da vacina, que é tão importante também quanto. Bom, eu já quero passar, eu tenho algumas considerações aqui, mas quero passar para os vereadores, microfone para o vereador, fazer aí os vereadores, quero registrar aqui, agradecer a vereadora Cláudia De Jure, que já está aqui há um bom tempo, vereador Renato Pulpo, vereador Robson Risse, vereador Coronel Jean Charles, presente aqui. Também quero registrar, Rossini já havia registrado, vereador Odério, vereador Bruno, vereador João Paulo, já havia registrado, assim como assessores, né, do vereador Peixão, que está aqui, do vereador Bruno Marinho. Mais alguma assessoria? Então, ok. Então, podemos... vereadoras, podemos passar aos vereadores, né? Depois nós, na mesa, pode completar. Quem fala primeiro? Vereador delegado Renato Pulpo. Bom dia, presidente, demais vereadores, demais pessoas presentes, funcionários. Doutor Aldenes, obrigado aí mais uma vez pela presença, sempre solícito, corajoso, um tema polêmico, o senhor sempre atendendo.
vindo a público falar o que tem que ser falado. Queria cumprimentá-lo. Dizer dessa frente que foi montada, não por cabutinismo, sem pirotecnia, mas com a intenção de colaborar. Eu tenho aqui 3 perguntas, doutor. Sei do trabalho que Rio Preto faz, um trabalho muito bom, os profissionais extremamente dedicados, o senhor, doutor Maurício na coordenação, mas mesmo assim surgem algumas dúvidas. Primeiro, o senhor mesmo falou, e a gente tem notado, que Rio Preto tem adotado medidas mais restritivas que o Estado no tocante à prevenção da doença, isolamento e outras coisas mais. Mesmo assim, eu vi a notícia de que Rio Preto é a 27ª cidade do país em número de mortes. Fica aquela dúvida. Estamos agindo corretamente? Será que alguma coisa tem que ser mudada ou não? Porque a gente que é leigo, num primeiro momento, bate palma, aplaude. Mas se os resultados, às vezes, não são tão favoráveis, eu acho que a gente tem que refletir. Então, gostaria de ouvir o senhor a respeito. A segunda colocação é a respeito da demora para o resultado dos exames. Com a crescente demanda, isso está cada dia maior. E eu temo que esse prazo continue aumentando. E o senhor ainda falou da escassez de recursos humanos, tudo mais. Também temo que isso seja prejudicial. E, por fim, para não me alongar, que tem outros vereadores querendo falar, quais outras medidas proativas o município está tomando para evitar um desastre? Porque a gente vê, não estou falando de Rio Preto agora, mas vou falar de Brasil, um certo amadorismo. Tudo bem que tem o desconhecimento da doença, mas nós já estamos lidando com isso há 10 meses. Então, eu subi a escada conversando com o Guilherme Baff sobre a tragédia de Manaus, faltando oxigênio. Tem um respirador, mas não tem oxigênio. Me parece que ali faltou medida proativa, medida de prevenção. Então, às vezes, a gente vê assim, acontecer a tragédia para depois todo mundo correr atrás de uma solução. Então, o que se pode fazer, o que está sendo feito em termos de antecipação para evitar problemas mais graves? Obrigado. Eu vou sugerir, como o doutor Renato colocou 3 perguntas, pedir para o doutor responder e a cada vereador que fizer, o doutor responde para não ficar também muitas perguntas acumuladas. Obrigado pelas palavras. Vamos lá, número de mortes. O número de mortes, ele é proporcional ao número de testagem. Então, vamos lá. O indivíduo chega numa cidade que não tem testagem. Ele não tem, e está cheio de cidade sem testagem. Ou testagem pequena. Por exemplo, nós temos aqui um vereador que estava com um paciente, com um parente, que eu sou muito procurado para dar orientação de como fazer e tal. Estava numa cidade do Mato Grosso, que demorou 14 dias para sair a testagem. O paciente foi a óbito no 7º dia. Esse paciente foi como Covid? Não foi como Covid. Esse paciente foi como uma pneumonia bacteriana, porque ele desenvolveu uma pneumonia bacteriana. Então, quanto mais você testa, mais você sabe que aquele indivíduo foi a óbito por Covid. São José do Rio Preto estava numa média de 24, 48 horas para a saída do exame. Hoje, nós estamos com 5, 6 dias. Por quê? Um volume que todo o sistema não dá conta. Nós estamos com o Ibilce, nós estamos com o Adolfo Lutz e estamos também com a FAMERP. Então, na realidade, o número de mortes ele é relacionado ao número de testagem. Só existe uma cidade no estado de São Paulo e no Brasil que testa mais que Rio Preto, que é Santos. Santos está testando 92% da sua população. Nós estamos testando 89% da população que procuram as nossas unidades, com sintomas de possíveis. Então, o que eu quero colocar é o seguinte,
O sistema de saúde de Rio Preto, eu não estou falando mais da rede municipal. Estou falando do sistema de saúde hospitalar de Rio Preto. Ele é considerado um dos melhores. Então, por que ter mortalidade? Tem mortalidade porque nós testamos mais, porque nós temos mais doente e podemos falar, esse indivíduo foi a óbito por Covid ou não Covid. Outra coisa importante, Rio Preto tem uma equipe epidemiológica que eu queria até parabenizá-los. Eles são caninos. Ontem, 9h30 da noite, estavam todos trabalhando nisso aí. De que maneira? Por que isso é importante? Porque eles vão atrás do indivíduo suspeito. Aquele exame saiu depois da morte dele, ele é trocado a causa-morte, porque isso é permitido. A vigilância troca. Ele foi sepultado como pneumonia. Depois veio o Covid positivo, ele vai como Covid. Por quê? Nós, da Secretaria e a população, tem que saber o que está acontecendo. Sabe qual que é a cidade que todo mundo fala? Araraquara não tem morte. Sabe quanto que eles testam? 38%. 38% de testagem. Eles só usam o Adolfo Lutz. E muitas vezes, pelo volume do Adolfo Lutz, nós temos 15 dias de demora. Então, o número de mortes dentro de uma cidade, com a estrutura hospitalar que nós temos, com o número de unidades de atendimento, com o volume de atendimento, então esses números de mortes, a Secretaria entende que é por uma testagem maior. Que é a mesma coisa que quando você falar por 100 mil habitantes. Quem testa mais, uma cidade que não testa ninguém, tem 0. Se ela não testar ninguém, ninguém morreu de Covid. Tá certo? São Paulo testa, a cidade de São Paulo está testando próximo a 70%, 60%. Entre 60% e 70%. A demora do resultado de exame está pelo volume. O volume está assustador. Assustador. E outra, como você mesmo colocou, e eu concordo, há o cansaço das pessoas que fazem esses exames. No começo não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha nada. Eles tocavam direto. Hoje não. Hoje tem que dar pelo menos 1, 2 dias para eles descansarem, porque não aguentam mais. Então está realmente, principalmente essa demora está ocorrendo quando ele é acolhido na sexta-feira, que chega ao laboratório sábado. Então você tem um volume grande que chega de sábado e domingo. Muitos desses resultados vão sair terça ou quarta-feira. Bom, medidas proativas que a gente poderia tomar. Qual que é o grande problema da contaminação? O grande problema chama-se aglomerações em bares e só que existe válvulas de escape. Nós agora vamos estar desesperados, vamos fechar os bares. Se a gente realmente for confirmado laranja, que a gente acredita que vai ser laranja, mas se for confirmado laranja, vão aumentar a festa clandestina. É isso que é o problema. Entendeu? Você fecha o bar, aumenta a festa clandestina. É o empresário e todo mundo continua fazendo a mesma. Você fecha, você abre bar, diminui festa clandestina. Então, existe, na realidade, uma dificuldade muito. E existe uma outra dificuldade, que é transporte público. Transporte público é uma outra dificuldade. Tá? Por quê? Porque se aglomeram e vão e fica um monte de pessoas sem máscaras e assim por diante. Restaurantes e o comércio, de uma maneira geral, eles se adaptaram bem. Nós estamos tendo poucos problemas. Nós tínhamos no início, vocês se lembram muito bem, quanto que eu apanhei por causa de supermercados. Só existe, eu não vou falar o nome desse supermercado, porque seria até deselegante, existe um supermercado muito problemático em Rio Preto. Já levou 16 multas
já levou o outro 9 multas. O restante dos supermercados se adaptaram bem. Eles têm controle de entrada, houve uma melhora muito grande. E no comércio também. Por quê? Porque o comerciante percebeu que, se ele não cumprir, ele vai ser o prejudicado. Então, ele tem cumprido. Nós tomamos uma medida proativa que solucionou parte dos bares. Qual foi essa medida? Embora completamente antipática, mas nós tivemos que tomar essa atitude. O indivíduo, ele é autuado a primeira vez, ele paga a multa. Na segunda vez, ele é interditado por 30 dias. Na terceira vez, por 60, na quarta, por 90 e na quinta ele perde o alvará. Então, os grandes problemas, porque se repete, são os mesmos bares que davam problema. Eles falaram, bom, pagar uma multa de 6 mil, se eu faturo 40, tudo bem. Agora, se eu ficar fechado 1 mês, 2 meses. Então, hoje o que está em vigência é esse tipo de atitude. Outro tipo de atitude que o Ministério Público tomou, que tem ajudado bastante, é que festas clandestinas, fora do distanciamento, a multa é de R$100 mil por proprietário da chácara e assim por diante, do imóvel. R$100 mil. Ou seja, no final do ano, me parece que mais de 100 contratos foram cortados. Essa segunda onda também, para completar, a gente esperava essa segunda onda, que nós não sabemos ainda se é uma segunda onda ou se é um pico, por causa do Natal e Ano Novo. Nós sabíamos, eu tinha falado em live repetidamente, que a segunda quinzena de janeiro e o mês de fevereiro seria terrível para a gente. Espero que tenha respondido as perguntas aí. Microfone, vereador Bruno Moura. Bom dia, secretário. Bom dia a todos presentes. Primeiro, agradecer, secretário. Para mim está sendo novo e está aprendendo, né? Mas aí, na sua fala, eu queria só te fazer uma pergunta. Vão ser instalados 40 novos leitos, né? Tem previsão já para ser instalado? E a outra pergunta. Esses leitos estão sendo abertos para desafogar os hospitais para atender as outras doenças ou não? Bom, Está saindo? Tá. Queria colocar o seguinte, 20 leitos de enfermaria serão abertos agora, segunda-feira. Segunda-feira. Segunda-feira agora começa a funcionar, lá no Luz Esperança. E os outros 20 leitos na próxima segunda-feira, dia 25. Dia 25 serão, esses daí são de suporte respiratório. Então, suporte respiratório não é UTI, gente. Ele é diferente de uma UTI, mas eles desafogam as UTIs. Mas tem respirador, né? Tem respirador, tem tudo. Monitores, tem tudo. Profissionais que trabalham em UTI, mas não tem alguns recursos para a gente poder dizer que é uma UTI. Que é quando o pessoal fala, monta essas coisas aí, que não vale nada. Vale muito. Salva-se muitas vidas. E a outra... Quando... Não, porque eu queria entender, assim, se abrindo esses novos leitos, se ia desafogar os hospitais para as outras doenças, porque a procura também, assim, o caso do UPA que se desativou do Santo Antônio. Tem idosos, tem várias pessoas que precisam para as outras doenças. Então, eles não vão ser atendidos em outros, vamos supor, o hospital não vai desafogar para estar atendendo essas outras doenças. Na realidade, nós vamos desafogar os UTIs Covid dos outros hospitais. Eu queria até fazer uma complementação da minha fala, que é o seguinte, aprendendo com falhas anteriores.
As unidades que nós estamos falando que serão fechadas, elas serão fechadas para atendimento médico de saúde. Ficará lá sempre uma pessoa para orientar qual que é a unidade mais próxima, com um telefonema avisando que aquela pessoa está indo para lá para ser atendida, as não respiratórias. E também continuará entregando medicação, fraldas e assim por diante, vai continuar mesmo nas fechadas. Não vai fechar a porta toda, vai fechar o atendimento médico que será encaminhado para a próxima. Na primeira vez nós fechamos, nós não fizemos isso e percebemos que foi uma falha nossa não ter feito isso. Estamos corrigindo nessa segunda. Obrigado. Exemplo, só para complementar, um exemplo, o usuário da Vila Toninho, ele vai ser direcionado, vamos supor, para... Vai ser Schmidt? Um exemplo, vai para Schmidt. Chegando lá, os exames que ele teria que realizar, porque existe muito também essa demanda de exames, algumas consultas, porque até chegou no gabinete algumas coisas assim, de algumas pequenas cirurgias que foram adiadas, esses pequenos procedimentos que às vezes é direcionado ali para o Hospital da Mulher, Hospital do Idoso, vão continuar sendo atendidos? Bom, essas unidades continuarão normalmente. Nós não estamos com demanda reprimida de exames, a não ser tomografia, ressonância e... O que a gente considera demanda reprimida de exames? Nós, São José do Rio Preto, exames que não sejam de sangue, com demora de maior que 30 dias. Isso nós consideramos demanda reprimida. Então, nós não temos. Os exames dos pacientes atendidos serão feitos normalmente. O laboratório municipal, ele ele dá o resultado em 24 horas. E ele é feito, no máximo, em 3 dias. Quando nós pegamos, era 70, 90 dias, vocês se lembram, um paciente diabético, para fazer controle, demorava 90 dias para colher a glicemia. Hoje ele colhe, às vezes, no próprio dia. Então, exames não é um problema que a gente está enfrentando. Vereador Odélio Chaves, por favor. Doutor Aldenis, bom dia, prazer em conhecê-lo. A gerente de imunização, Michela, prazer, já a conhecia. Aos senhores vereadores, bom dia. Doutor Aldenis, alguma coisa assim, eu gostaria de alguns esclarecimentos do senhor, no sentido de nos explicar melhor. As UTIs que foram abertas na primeira onda, né? Nós temos aí, o município abriu muitas UTIs nesta primeira onda. O senhor acabou de nos explicar que o fechamento das UBSs da Vila Toninho e do Santo Antônio é em demanda da capacitação de profissionais para que seja remanejado para essas novas UTIs ou respiratórios, que nem o senhor disse. No entanto, o que fora feito com os profissionais que estavam naquela primeira onda, que manuseavam aquele grande leito de UTI que existia e que foram desativados? Porque por isso eu peço as explicações do senhor, porque até então a UBS do Santo Antônio e da Vila Toninho continuavam abertas com atendimento médico. O senhor já explicou que houve uma diminuta demanda, mas, no entanto, a explicação que eu gostaria do senhor é no sentido de saber o que foi feito daqueles profissionais que existiam naquela primeira onda, que não dependiam dessas UBSs que estavam abertas. O senhor, não sei se o senhor compreendeu a minha pergunta, porque nós não fechamos essas UBS e o senhor acabou de explicar que será fechada pela capacitação técnica. Naquela época não se fechou e houve a demanda dos profissionais sem que houvesse o fechamento. Só essa explicação que eu gostaria de saber do senhor. Muito obrigado. Na primeira vez, nós estamos fechando, na realidade, o Santo Antônio não será fechado. Não será fechado. O Santo Antônio, a UBS do Santo Antônio vai funcionar normalmente, só que serão atendidos pelo Complexo Facéres.
chegou o agendamento, não mudou o agendamento do Santo Antônio. Ele vai continuar sendo atendido no Complexo Faceres. Aqui eu queria agradecer ao Dr. Tufi, que se prontificou a assumir toda a UBS Santo Antônio. E ele vai assumir. Então, lá não houve mudança de agendamento, diferente de Schmidt, que vai ter realmente uma diminuição do atendimento. Respondendo a sua pergunta, é o seguinte: na primeira onda, nós fechamos 10 unidades. 10 foram obrigados. Por quê? Não dava tempo de contratar e o número aumentando. A gente pegou esse pessoal, fechamos 10. Obviamente, conforme foi estabilizando os casos, foram reabrindo as unidades, até que reabriram todas e esse pessoal voltou para as suas unidades. Tanto é que, se você pegar São José do Rio Preto, o número de contratados e comparação a outras cidades é muito menor, porque nós aproveitamos nosso próprio pessoal. Então, eles voltaram para as unidades e estavam tocando a unidade. Agora, nós fechamos 2 unidades para tocar esses leitos. Abrimos mais uma unidade expiratória e esses 40 leitos. Então, esses profissionais estão voltando, só que eles não são suficientes. Nós estamos tendo que contratar mais pessoas. Por exemplo, ontem eu liberei, depois de... A Michela até dá risada. Depois de muita briga e bate-boca, eu tive que liberar a contratação de 25 técnicos de enfermagem. Por quê? Porque eles, quando você pega um turno, você tem que ter, são, por exemplo, 2 enfermeiras para 10 leitos no suporte respiratório. Eu tenho que contratar 8 pessoas. Por quê? 2 de 6 horas, 2 de 6 horas e 4 de plantões noturnos de 12 horas. Então, o número é muito grande de pessoas para tocar uma unidade dessa. Um suporte respiratório, ele requer uma enfermeira para 2 leitos. Você imagina o número de pessoas que nós temos que ter para tocar isso. Então, aonde está a dificuldade? Está em você arrumar esse número de pessoas e todos os hospitais procurando. Existe um outro, quando você credencia esses leitos pelo Ministério, esse dinheiro vem extra para o município. Então, é um gasto que não sairá da nossa LOA. Né? Agora, cada dia está ficando mais rígido eles credenciarem leitos. Não sei se respondi a pergunta. Quem mais? Vereadores. Vereador João Paulo Rilo. Secretário, bom dia. Primeiro, agradecer a presença do senhor aqui na sessão. Bom, eu tenho a impressão que esse jogo de números, ele só vai ser esclarecido com o tempo. Até porque você tem muitas formas de fazer as avaliações e o que mais tem são contradições nos números apontados, com muitos também especialistas na cidade contestando e dando outras versões. Eu queria começar aqui pela previsão que foi feita. A primeira previsão que foi feita na cidade, se não me engano, logo no começo, que o comitê previu 95 óbitos e 25 mil casos de Covid. Hoje nós temos 37 mil casos, quase 38 mil casos. Vereador, repete só a primeira previsão, o doutor não entendeu direito. A primeira previsão, e vou dar até a fonte, saiu no Diário da Região. A primeira previsão foi de
95 óbitos, que Rio Preto teria na pandemia 95 óbitos e 25 mil casos de Covid. Hoje nós temos 756 mil casos, 970 mortes. Ou seja, mesmo que você aplicasse uma proporção aqui, você está a proporção de 25 mil casos para 95 óbitos. Nós temos 37 mil casos, 970 óbitos. É muito discrepante. É muito discrepante. Queria saber se o secretário faz avaliação de onde o governo errou para tamanha discrepância. Em relação ao argumento de que Rio Preto morre mais, que os indicadores de Rio Preto são dos piores do Brasil, o secretário atribui isso a uma virtude da cidade, do governo, que testa mais. E faz uma comparação com Araraquara. Quando eu disse que o jogo de números, né, ele só vai ser esclarecido com o tempo e com o estudo, por exemplo, é fácil saber se Araraquara está mentindo ou não. Nós podemos fazer uma média dos últimos 3 anos de óbitos de Araraquara, antes da pandemia, e depois fazer a média de óbitos. Se tiver um acréscimo muito grande na média, tirando os casos de Covid, aí significa sim, muita gente pode ter morrido e não foi detectado. Não acho que é isso, mas não vou aqui fazer uma polarização porque não tem essa informação. O mesmo também na nossa cidade. Eu conheço caso que morreu a mãe e o filho, um amigo meu. Os dois moravam juntos. A mãe morreu de Covid e ele morreu, foram internados no mesmo dia em hospitais diferentes. A mãe morreu de Covid e ele de insuficiência renal. Ele não morreu de Covid. Então, em Rio Preto também pode ter. E futuramente a gente pode também ter a média de óbito para saber se é só, se são 970, né, óbitos ou mais. Então, eu contesto esses números. Eu queria saber do secretário onde que o governo errou e se tem uma outra justificativa para essa quantidade de mortes que não seja só essa do exame. Porque essa, com o tempo, nós vamos saber se é real ou não, fazendo esses paralelos. Teria muita pergunta, mas eu vou resumir aqui, secretário. Eu vejo muita sinceridade quando o senhor fala, e quanto mais o senhor fala, mais indignado e revoltado eu fico com o governo. Que eu tenho a impressão que tem 2 comandos na cidade. Porque é inacreditável que um prefeito que sente com o senhor para escutar a realidade, as dificuldades, a dificuldade profissional, o cansaço profissional, age como ele age. Tem aqui matéria, secretário, do exemplo da prefeitura. A prefeitura disse que não puniria, que não multaria quem não usasse máscara em espaço público. A prefeitura foi completamente ineficiente na fiscalização no começo da pandemia. Nós temos várias provas sobre isso. Agora, eu não sei se era um comando da prefeitura ou se o Edinho não tem comando sobre a cidade. Que ele pedia para fazer uma coisa e os fiscais faziam outra. Acredito que não. Acredito que teve um relaxamento mesmo por parte do governo por conta de não ter desgaste político que poderia influenciar na eleição. Porque todo mundo sabe, tem vários casos disso. A imprensa noticiou. A negligência, a irresponsabilidade na fiscalização. Tem matéria do prefeito falando que não ia multar quem não usasse máscara. E, secretário, por último, o senhor acabou de falar que vocês previam uma segunda onda ou um pico que seja. Em dezembro, veiculou propaganda na televisão de que Rio Preto estava vencendo a Covid. Isso é, no mínimo, para ser gentil, é irresponsabilidade, mas para mim é uma propaganda criminosa. Ela induz as pessoas ao erro. Eu queria perguntar se o senhor não se sente boicotado por isso, ou se o senhor foi consultado por essa campanha criminosa que dizia que Rio Preto estava vencendo a Covid e nós estamos vendo o que está acontecendo. Rio Preto tem os piores indicadores, um dos piores indicadores do Brasil.
E o senhor argumenta, eu não tenho números agora para me contrapor, mas duvido que seja apenas porque Rio Preto testa mais. E o último questionamento é se a Secretaria se preocupou em fazer um paralelo entre internações e morte em hospitais, para saber se tem algo além desse montante de testes que Rio Preto faz, porque é assustador os números de morte em Rio Preto. Obrigado. Obrigado pelas palavras, vereador. Eu queria começar dizendo que, com certeza absoluta, eu gostaria até de que alguém me mostrasse isso. Eu jamais falei que teria 95 mortes em Rio Preto. Eu nunca falei isso. Por várias razões. Eu nunca falei isso. Pode ter sido publicado, eu nunca falei isso. Não falei por várias razões. Primeiro, que eu não conhecia a doença. Como é que eu ia falar que ia ter 95 mortes? O que nós fizemos, inclusive os vereadores participaram, foi aquela vez que eu fui mostrando o que estava acontecendo nos outros países e que a gente tinha optado por achatamento da curva e não fazer imunização em massa. Foi quando o comércio veio, ficou bravo do fechamento, né, que nós ficamos 60 dias em lockdown. Então eu fui lá mostrar. Naquele momento, nós estávamos com quase 90 mortes já. Então eu nunca falei que Rio Preto... Isso aí, outro dia, o Cacau Lopes escreveu também no jornal, eu nem rebati, porque nem vou rebater esse tipo de coisa. Eu jamais falei que Rio Preto teria 95 mortes. A segunda afirmação de 25 mil casos, eu concordo. A gente esperava cerca entre 20 e 30 mil casos em São José do Rio Preto. E esse número extrapolou as nossas previsões. E isso eu falei realmente. Rio Preto esperava entre 20 e 30 mil casos. Baseado em quê? Em dados de outros países que estavam utilizando a mesma metodologia nossa. Então, daí, realmente, eu seria o irresponsável em falar em 95 mortes se eu tenho 25 mil casos. Nós sabemos que 25 mil casos, 20% desses pacientes vão ser internados. Ou seja, 5 mil casos já seriam internados. Desses 5 mil casos, nós sabemos que a mortalidade é 40% de quem vai para a UTI. Então, não bateria minhas contas. Então, do 95 eu discordo. Eu acho também que o número de mortes em Rio Preto é muito preocupante. É preocupante para a Secretaria, sim. É grande. E torno a afirmar, a curva que você coloca para fazer, nós fazemos todos os dias. Todos os dias. Eu apresentei em 2 lives essa curva, onde você cata a média de morte dos últimos 3 anos, e vê o que está acontecendo agora. Esse excesso, normalmente, você vai atribuir ao Covid. Por isso que tem mais mortes do que a média dos 3 anos anteriores. Eu concordo que este é uma maneira importante da gente saber mortes por Covid. Concordo plenamente, a gente faz isso. Eu falei todo dia com certo exagero, mas a Andréia apresenta semanalmente para a gente, né? E tanto é que quando foi novembro, dezembro, que começou a cair, também a nossa curva, em relação à mortalidade dos últimos anos, estava caindo. Então, eu concordo que é um indicador fundamental a ser feito. Outra coisa que eu nunca falei, que nós estávamos vencendo a Covid. Minhas lives são criticadas por ser muito pessimistas. Secretário, me permite aqui. Gostaria que o senhor falasse sobre isso, que é muito importante. O senhor realmente, o senhor nunca disse isso. O
o senhor acha da campanha que o governo fez? O governo consultou o comitê para fazer essa campanha? Eu até não sei que campanha que é. Eu não sei. Não fui consultado se ela saiu. Mas vocês podem ver na live. Na live eu fico falando o tempo... Foi para o jornal e para a televisão. Continue alerta. Rio Preto está vencendo a Covid, mas a pandemia ainda não acabou. O senhor considera uma mensagem... O senhor considera isso uma mensagem adequada e compatível com o esforço deste comitê, deste secretário, dos profissionais de saúde? E outra coisa, encerro agora, chegou uns números, também não vou, só vou dar, consultamos agora um profissional da Secretaria de Saúde de Araraquara. Então, Araraquara testou 58 mil pessoas, 24% da população. Rio Preto testou 131 mil pessoas, 28% da população. Apenas 4% de diferença. No entanto, lá tem 90 e poucos óbitos, aqui tem quase 1.000 óbitos. Só esse número. Araraquara precisa mudar, porque quando você vai nos dados do Estado de São Paulo, não é isso que é mostrado. Os dados do Ministério e tanto da Secretaria de Saúde não são esses os dados que estão lá registrados. Eles podem não estar fazendo a inserção de dados para dar esses dados, mas dentro do sistema eles não estão com essa quantidade. Outra coisa que a gente percebe, que me assusta muito, João Paulo. Todo mundo, todas as cidades estão morrendo e tendo muitos casos. Algumas, talvez guiadas por Deus, não tem. Entendeu? Não é compatível. Não é compatível. Que medidas Araraquara tomou que nós não tomamos? O que eles fizeram que nós não fazemos? Lógico que se funcionasse, nós seríamos primeiros a copiar. Não só Araraquara, tem algumas outras cidades aí. Não seria inveja Nenhuma. nenhuma. Eu quero é salvar vidas. Se eu tiver que copiar, eu copio na hora e faço. Uma delas é o que eu disse, uma fiscalização eficiente, séria da prefeitura, sem a preocupação populista. Nós tivemos 240 fiscais num determinado momento. Hoje nós estamos com um contingente muito menor que eles tiveram que voltar às atividades. Foram retirados de várias secretarias e voltaram. Eu acho também, concordo com você, fiscalizar isso é uma coisa muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Né? Mas a fiscalização, ela é fundamental. Eu acredito que é um setor que dificilmente a gente vai conseguir melhorar em Rio Preto. Por falta de contingente, primeiro, todos os fiscais têm que ser concursados. É obrigatório. Pode ser terceirizado. Por lei. Não pode ser terceirizada essa fiscalização. Né? Então, todos os fiscais de postura e da vigilância são obrigatoriamente concursados. E a gente não tem esse contingente hoje. Mas eu acredito que uma fiscalização, ou se o país tivesse tomado atitudes como se tomou na Alemanha, como se tomou em alguns outros países, na Espanha, né? A Espanha foi um horror, mas eles agiram, Portugal. Aqui não houve, de cima para baixo, atitudes mais drásticas do que poderia haver. Eu acho que o Brasil não tomou as devidas precauções. Eu não digo Rio Preto, mas o Brasil não tomou as devidas precauções. E existe o intercâmbio de cidades. Não adianta nada nós tomarmos essas precauções aqui e Nova Aliança não tomar, Tanabi não tomar, porque existe o intercâmbio de pessoas. Então, isso ou você faz globalmente ou você não faz.
Vereador Coronel Jean Charles, depois o vereador Peixão também pediu a palavra. Por favor. 11 horas, secretário. Só aqui passar a informação do secretário que 11 horas o secretário tem um compromisso. Eu acredito que nós não vamos esgotar hoje, pelo que eu estou percebendo, todas as nossas dúvidas. Tem a questão da vacinação, e aí depois queria combinar, já pensar em combinar com o secretário o segundo momento. Pode ser, secretário? Para a gente dar sequência aí. Né? Caso a gente não esgote, acredito que não vamos ter condições de esgotar. Por favor, vereador Coronel Jean Charles. Bom dia, presidente Pedro Roberto. Em seu nome, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. E, doutor Aldenes, agradecemos a sua presença. Também reafirmo a sua sempre disponibilidade de estar aqui, né? Em momentos difíceis, não só da pandemia, mas em outros também, de dengue e tudo mais, falando de forma clara, transparente a respeito das políticas que estão sendo adotadas pela Secretaria da Saúde. Queria dizer que a gente já falou um pouco sobre isso aqui nessa casa. Nós estamos vivendo um momento que é um terreno fértil às críticas também, né? Seja de qualquer lado, ou qualquer cidade, acredito que quem esteja também tomando, de repente, decisões mais críticas também, ou melhor, decisões mais radicais, também estão sofrendo críticas de outros setores e assim vai. Eu não queria ser secretário nem prefeito de nenhuma cidade do nosso país ou do mundo hoje em dia, nem um dia nesse momento que a gente está passando e diante de algo desconhecido ainda, né? Acho que só o futuro vai dizer quem acertou, quem errou e por quê, né? E por que tem mais aqui, menos ali também, por quê? Também acho que o futuro vai dizer, muitos estudos aqui vão apontar por que essa região tem menos, por que aquela região tem mais, se é uma questão de água, se é de alimentação, não sei. Eu acredito que o futuro vai dizer para nós o que realmente aconteceu e qual é a ação dessa doença mesmo, que agrava todas as consequências desse vírus, né? Hoje, acho que tudo é perigoso. Elogios ou críticas são perigosas. A gente tem que ter... Eu prefiro ficar de uma forma mais centrada nessa questão. Quero dizer que eu sou... Só para contribuir, né? Aqui não estou criticando nada. Eu trabalhei com fiscalização minha vida pública quase toda. Eu sei a dificuldade da fiscalização. Dentro daquele fiscal tem um ser humano, que também recebe influência da sociedade. Então, e é muito difícil um fiscal, e a gente observa isso no dia a dia, todos os vereadores que aqui estão sabem, né, convivem com isso, o fiscal que é um concursado não trabalha sob cabresto. Ele adota a postura dele, dentro daquilo que é a convicção dele. Essa é a grande verdade. Então, não é tão simples essa questão da fiscalização, embora eu ache também que poderia ser mais rigoroso. Agora, minha fala também vai um pouco ao encontro do que o vereador João Paulo falou, que é importante a Secretaria estar fazendo essa análise da proporção de mortes ano com mortes 2019, 2018, 2017, até poder ter uma visão um pouco melhor sobre isso. Inclusive, posso interromper? Pois na não. Próxima live, que não será hoje, tá. Já está prometido a vocês que nós vamos apresentar isso aí. Acho que é importante, inclusive, para a mídia, né? Porque às vezes a mídia acaba jogando informação que acaba conduzindo a uma análise equivocada. Não por maldade, mas por falta dessa informação. Acho que é importante. Inclusive de outras cidades que estão à frente ou atrás, tal, esse tipo de coisa. Essa questão acho que é importante. E também para esclarecer um pouquinho mais, eu não sei se ficou claro para o vereador Bruno Moura, essa questão das demais internações
se o aumento desses leitos possibilita realmente a melhoria, ou melhoria não, né? Espaço para as demais doenças que vão precisar da UTI também, né? E eu acredito que sim, né? Mas eu não sei se ficou tão claro isso, não sei se ficou claro para vocês. Porque o aumento dos leitos melhora a UTI Covid, mas as outras UTIs, de certa forma, também. Estou errado ou não? É isso que eu gostaria de deixar claro. Porque tem as outras doenças do coração e tudo mais que também necessitam do... O que está sendo mantido, talvez tenha sido até uma falha minha na minha fala, não ter tocado nesse assunto, o que está sendo feito hoje é o tratamento de prioridades nos hospitais. Então, não se parou operação cardíaca, não se parou cirurgia oncológica, essas coisas mais graves não pararam. As demais, hérnia, vesícula não complicada, esterectomias, isso aí foram eletivas, foram realmente paradas. Isso não foi uma decisão também de Rio Preto. Isso veio de cima para baixo para não se fazer eletiva. Eu gostaria também, que eu acho que eu fiquei devendo essa resposta para o João Paulo sobre a comparação de hospitais de mortalidade para ver. É uma comparação que a gente tem que fazer uma análise, João Paulo, muito cuidadosa. Muito cuidadosa, do ponto de vista ético também. Porque você cata você está lá num suporte respiratório. No suporte respiratório, você tem um paciente de 83 anos, com algumas comorbidades, e tem um jovem de 30 anos, que está entrando em insuficiência respiratória. Quem você acha que esse ser humano médico vai mandar para o hospital? O jovem que ele vai mandar. É esse com mais chance de sobreviver e assim por diante. O ser humano é igual, enquanto ele estiver vivo é igual, mas o médico tem que tomar muitas vezes essas decisões. Então você pode ter mortalidade maior em determinado local pelo tipo de doente. Então, daí você tem que jogar idades, comorbidades para fazer o cruzamento. Mas eu acho que tem que ser feito, sim. Nós fizemos isso há uns 2 meses atrás. Nós fizemos um cruzamento e nós estamos mais ou menos em torno de 25% a 33% de mortalidade de pacientes de UTI, que é a mortalidade, vamos dizer, mundialmente aceita. Que a mortalidade de UTI, existe país com 50%, mas a gente vive entre 25% e 33%. Mas eu acho que tem muitas variáveis, e essas variáveis, na hora da publicação dos dados, a gente vai precisar utilizar. Antes de passar para o vereador Robson, me permita, hoje eu recebi uma mensagem de uma munícipe desesperada, porque o genro estaria na UPA Tangará, e segundo ela, com informações, ele precisa ser removido para um hospital. E segundo as informações, não há vagas, segundo ela passou, não há vagas nem na Santa Casa, nem no HB, e que supostamente ele precisava ser encaminhado para uma outra cidade. Isso está acontecendo em Rio Preto, secretário? Raramente. O que acontece? Primeira coisa que as nossas unidades faz é solicitar vaga nos hospitais de São José do Rio Preto. Quando você não tem vaga, e num passado recente aconteceu várias vezes, você coloca num sistema do Estado que chama CROSS. A CROSS que vai determinar para onde esse paciente vai a partir do momento que você não tem leitos na cidade. E daí ela pode ir para outra. Nós tivemos aí, não chegou a 10 casos de ter que ir para outra cidade na onda anterior.
Não precisou. O que talvez seja importante vocês entenderem, existem critérios médicos que a família às vezes não entende que esse paciente, ele está lá, o paciente está entubado, entra em desespero e quer ir para um hospital. A família entra em desespero, isso é entendível, porém, esse paciente está em insuficiência respiratória, é insuficiência renal? Não. Esse paciente, ele tem problemas cardíacos graves? Não. Ele precisa de uma tomo de urgência para determinadas coisas? Não. Então, na realidade, a família quer que ele vá para o hospital, mas muitas vezes o próprio médico não indicaria um hospital, porque ali ele está recebendo todo o tratamento possível. Antibiótico, suporte respiratório e assim por diante. Eu entendo esse sofrimento da família, gente. Como esse pedido que você recebeu hoje, Pedro, eu recebo 15 por dia. 15 por dia. Por quê? Há um desespero da própria família, e é isso aí, gente. Se fosse meu filho, eu também ficaria. Eu lembro. Então, o que acontece? A gente, se eu tiver um filho, eu vou ficar em cima que nem um louco para ele ter um hospital e tal. Então, eu não critico as pessoas que tentam isso, porque é um sentimento desesperador. Você vê um pai, um irmão, um filho. Doutor, eu quero informar que esse momento está sendo transmitido pela TV. Agradecer a todos que estão acompanhando, pela rede social também. Há muitas perguntas aqui, a gente não vai conseguir fazê-las, tá bom? Mas depois, no próximo momento, a gente vai compilar aqui as perguntas que são parecidas e vamos fazê-las num próximo momento. Independente disso, nós, vereadores, estamos à disposição da população para os questionamentos. E nós podemos fazer isso também diretamente ao secretário, à equipe da saúde, tá ok? Nossa ideia é colaborar, contribuir, né, nesse momento crítico que nós estamos passando, não só Rio Preto, o Estado, o país e o mundo. Eu quero agora passar a palavra e agradecer também o pessoal da TV Câmara, passar a palavra para o Robson Rios e depois para o vereador Peixão. Só uma justificativa também, eu não coloquei a minha mesa aqui, né, dos trabalhos. Vereador Renato, vereador Odélio, vereador Rossini, que estava aqui até agora, o vereador Robson, por conta do espaço. Justificando também que nós faríamos no plenário, porém está tendo um curso para os assessores e a gente não conseguiu usar. Conseguimos usar aquele espaço, estamos usando aqui de forma também cautelosa. Pois não, vereador Robson. Muito bom dia, presidente. Bom dia aos demais amigos vereadores. Bom dia também, secretário. Primeiramente, quero parabenizar o trabalho que o senhor vem executando ao longo desse tempo, porque talvez pela grande pressão, o senhor talvez já teria pulado fora do barco. Por que eu digo isso? Porque eu fui integrante da primeira coletiva de quando houve o anúncio dessa pandemia chegando em Rio Preto. A princípio, tendo apenas 2 casos, 3, e o negócio tomou uma proporção ainda maior. Além, eu acho que dos elogios, cabe a gente também criticar alguns pontos, porque a gente ouve a população. Na ocasião em que eu tive o primeiro contato com o senhor, foi na condição de jornalista, repórter. A gente leva a informação até as autoridades, cobra as autoridades, e eu hoje estou empregando mais um outro papel, mas aderindo à mesma proposta de tentar buscar uma solução, mesmo não sendo de minha inteira competência. Ou seja, não tem como eu criticá-lo totalmente, sendo que eu não sou médico, mas atendendo os inúmeros depoimentos, a gente sente muito, porque não bastasse só a população, tenho pessoas de minha família que enfrentam muitas dificuldades na saúde. A princípio, antes de criticar, eu verifico que tem pessoas que não são de Rio Preto e já inchavam o sistema de saúde se passando por pessoas de Rio Preto. Ou seja,
Rio Preto atende, além dos filhos daqui da cidade, tem que atender também de outras cidades. Aí eu verifico também a questão de ser um polo da medicina. A gente sempre fala muito bem de Rio Preto nesse aspecto. Mas eu verifico uma certa deficiência, como o senhor apontou, dificilmente a gente contrata nesse exato momento, porque é uma pressão profissional e também, aí aponta outra questão, já existia uma certa dificuldade por falta de estrutura, que me apontaram, não na condição de jornalista, mas agora como vereador, de pessoas que reclamam, talvez de profissionais que não estão ali aptos para atender por causa da pressão, mas porque falta estrutura, talvez um ar-condicionado quebrado, talvez um equipamento que está quebrado, não um ar-condicionado, mas aquele que ele vai utilizar. Então, começam aí. Qual seria o meu destaque? Sobre o fechamento das UBS, eu até peço perdão por ter chegado um pouquinho atrasado, que eu estava fazendo alguns exames, tomografia, e me coloco hoje no lugar do munícipe, da grande maioria que não tem um convênio, e teve também uma migração muito grande daqueles que tinham convênio por falta de condição, se transferiram para o sistema público de saúde. Mas descrevo o seguinte: o fechamento das UBS, que está sendo muito questionado, para atendimento apenas de Covid. Se a pessoa ela se desloca de uma certa distância, chega lá, não tem um atendimento, tendo uma outra comorbidade, não mais Covid, vamos colocar um infarto. Tenho informações de pessoas que têm dificuldades de se deslocar para outra unidade que vocês determinam. Então, assim, ambulância também tem falta de ambulâncias nesse particular. A gente até destacou aqui, conversamos um pouco antes, e aí eu vejo assim, um exemplo do solo sagrado. Para quem está lá naquela região, lá para o fundão da Avenida Mirassolândia, tem uma população de aproximadamente 60 mil pessoas ou mais. Todas estavam indo no solo. Saem do solo sagrado porque elas têm que se deslocar até uma unidade de saúde que está no Shopping Plaza Avenida. Ali já existe uma deficiência, porque o solo sagrado sempre foi muito populoso. Eu sou da região norte e sei muito bem. Hoje, para quem sai de lá e vai até o Plaza Avenida Shopping, não tem talvez nem condições de pagar o transporte. Eu estou dizendo que, numa outra emergência, a pessoa já não tem condições de pagar o transporte até se deslocar a esse local. Nesse caso, o que a prefeitura poderia fazer, a secretaria, para aliviar, sendo que fala que não tem condições de contratar pessoas porque está difícil, por causa da pressão, os profissionais que poderiam ocupar esses lugares não querem. Mas vai abrir um hospital na região norte, ali no linhão do solo sagrado, entre a SECAP e o solo sagrado. Como que vai ser a contratação dessas pessoas? Tem alguma previsão? Porque o que a gente prevê é que a situação está cada vez mais caótica, antes de chegar essa vacina. Então, assim, é uma pressão até para o senhor, admiro muito o trabalho que o senhor vem fazendo, mas a gente se coloca no lugar do munícipe. Eu tenho condições hoje de ter um convênio e vejo que o sistema particular também está inchado, mas ainda a gente está sendo atendido. Mas para essas pessoas menos favorecidas, a população que está sofrendo cada dia mais com o desemprego que está aumentando, porque é um efeito dominó, uma cascata de decadência, infelizmente. O que fazer se vai abrir um hospital da Zona Norte e não tem como admitir pessoas para ocupar esses cargos, né, para atender Covid, sendo que tem profissionais que talvez estão à beira do precipício ali, ou morrendo, ou também sendo contaminado pelo Covid. Que solução que o senhor apontaria para esse exato momento, sabendo que a gente está vendo que está piorando a situação, secretário? Bom, inicialmente, até para completar, acho que não tem muito a ver
o que eu vou falar agora, mas já que o Jean Charles tocou no assunto e você também, eu estava pronto, a minha vida toda programada para deixar a secretaria. Isso era nítido e notório, a cidade inteira sabia que eu tinha prestado o meu serviço e iria sair, porque destruiu grande parte da minha carreira, né, que eu não tenho praticamente consultório hoje. Minha enfermaria SUS está sendo tocada pelos assistentes que, graças a Deus, eu criei durante a vida, que um trabalha 22 anos comigo, o outro há 20, talvez façam medicina até hoje melhor que eu. Então, eu estou tranquilo nessa parte. Minha vocação sempre foi dar aula, ser professor, pesquisador. Então, eu estava pronto para voltar à minha vida normal. Pronto, contribuí, agora estou saindo. Eu não pude sair. Eu não poderia abandonar minha equipe nessa hora. Uma hora que está aumentando, uma hora que está vindo uma segunda onda. E eu tenho uma equipe coesa, competente, e que está junto comigo nesse ano todo. A Secretaria de Saúde, ela é formada por quase 70% do sexo feminino. Pessoas que ficavam lá até 11, 10 horas da noite trabalhando e ficam até hoje, eu não podia abandonar. Eu me sentiria um covarde se eu abandonasse minha equipe nesse horário, nesse momento, desculpe. Então, por isso que eu fiquei na secretaria e não me arrependo de ter feito isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: a gente na saúde tem que trabalhar com prioridades. Eu até entendo todo esse desconforto que nós vamos causar com o fechamento, né? É que eu tinha até colocado que nós não vamos passar a chave. Vai sempre ficar ali uma pessoa orientando, entregando medicamentos e assim por diante. O que não terá é consulta médica. Esses profissionais, como por exemplo, um pediatra, não dá para ele ir para atender Covid. O que nós estamos fazendo? Aumentando o atendimento de pediatria em outras UBS, catando esse profissional e levando ele para uma outra UBS, como ginecologia, aumentando em outros locais. Nós fizemos isso como última escolha, foi um debate enorme. Nós só fizemos isso por não ter outra saída, outra opção. Realmente, a frota nossa, ela é antiga e é uma frota limitada, bem limitada. A gente poderia, nesses locais, deixar ambulância para levar pessoas, trazer pessoas, mas realmente, nesse momento, principalmente com a vacina chegando, né, nós vamos ter grandes problemas de motoristas e de veículos. Então, na realidade, a gente tem que fazer essa opção. É muito difícil, mas não tem outra escolha. Nós não temos outra escolha. Não sei se respondi adequadamente. Peixão, por favor. Bom dia, presidente. Bom dia, secretário, a todos que estão aqui presentes. Primeiro, já quero começar com uma reclamação, presidente. Faltando 1 hora para essa reunião aí, da Frente Parlamentar, eu fui avisado dessa reunião. Então, já começamos errado já, né? Então, não podemos misturar base e oposição em cima das coisas tão sérias como que é essa vinda do secretário até aqui. Então, fica aqui a minha crítica perante essa convocação ou convite para o secretário, e eu fui avisado 1 hora antes. Todos sabem do meu trabalho como é que é nas unidades UPA, UBS, escola, então eu estava em trabalho quando o Pedro Roberto mandou o convite para mim. Tem aqui gravado, ele sabe disso, pode confirmar comigo. Exatamente 8 e poucos da manhã. Vamos lá, então.
Secretário, eu quero começar parabenizando, né? Porque aqui ninguém é médico, tirando o senhor daqui, e poucos nós podemos dizer sobre essa doença. Que se soubéssemos alguma coisa dela, sério, já tinha cura. Tanto é que a vacina está para chegar agora, graças a Deus. E sei do empenho da Secretaria de Saúde quando veio essa pandemia em Rio Preto, né, que ninguém sabia nada no que estava acontecendo. Todos leigam. E todas as vezes que esse secretário teve aqui o convite conosco, foi bem esclarecido. Quem não quis escutar e ver, então agora não adianta vir reclamar. Então nós estamos acompanhando essa pandemia desde o começo, mesmo sendo leigos, como somos, nessa parte, mas se atualizar da situação. Tive lá... Estive lá na secretaria, né, com o Baitelo, que você estava descansando, né, a cabeça, que eu sei como é que deve estar, e tive algumas informações. E pessoas choraram na minha frente lá, devido aos médicos e os funcionários pedindo contas. Certo? Mas tem que se precaver sobre isso. É uma doença que veio de uma hora para outra e, com certeza, nós temos que atender a população. Várias perguntas devem ter sido aqui antes de eu chegar, então, eu acho que eu peguei o bonde andando. Por isso que eu estou me dizendo que foi avisado em cima da hora. Então, talvez eu vou fazer uma pergunta aqui, algumas situações já foi colocado lá atrás. Também... Como base do governo, também eu tenho a parte que é do povo. Eu tenho que olhar que o povo pede. E eu estou todo dia nos UBS. Eu moro na Vila Toninho, né, algumas quadras da UBS da UPA da Vila Toninho. Então, eu passo lá primeiro antes de vir para cá. Quando eu faço a região norte, Santo Antônio. Né? Também tem parente lá e faço essa área da Zona Norte. E a reclamação foi mútua, né? Como alguns vereadores falaram sobre o fechamento. Tive algumas informações, também fiz um requerimento, porque a gente é base, mas é do povo. Nós somos cobrados pelo povo, né? E dizer que a nossa parte de demanda da população é muito grande, principalmente a minha. Tanto é que no Observatório Social, né, eu fui o segundo colocado em termos de trabalho em cima da que a população pede, que é o nosso trabalho, claro, né? E esse funcionário pedindo as contas, na ocasião, não vou citar o nome aqui, as mulheres chorando, as coordenadoras da UBS de UPA chorando na minha frente lá. Eu fiz um requerimento, né, pedindo informações, ao qual já foi dado aqui, com certeza, sobre o fechamento das UBS da Vila Toninho de Santo Antônio, como tinha sido fechado lá atrás do Cidade Jardim, para combater, né, essa doença terrível que já está na segunda onda, na minha opinião. E os países de primeiro mundo, né, que fizeram tudo o que tinha que fazer, na minha opinião, eu vendo televisão, assistindo televisão, eu vi que nem eles deram conta, né? Que a coisa está feia em tudo quanto é lugar. Ontem, na reportagem da Globo lá, Manaus está um caos. Mas vamos lá, não adianta a gente, vamos falar sobre Rio Preto. O requerimento que eu fiz foi pedindo informações sobre o BES, ao qual o secretário já disse, e qual a possibilidade, secretário, contratação, sei se faz sempre emergencial, que tem aquela verba que veio, que se tinha uma conta destinada, separada para o Covid, né? Eu obtive essa informação bem no começo. O que eles vão fazer? Não, Peixão, vai ter uma conta separada, tal. Eu acho que foi até tratado esse assunto aqui já antes de eu chegar, não sei, mas existe isso. E, assim, a possibilidade de contratação, sei que está sendo. Ontem eu conversei com um funcionário da saúde, ontem, todo dia sim, dia também eu converso, porque chega muitas demandas para a gente. E o concurso, né? Tem várias pessoas, eu estou no grupo de pessoas que passaram no concurso público, sei que isso não é do dia para a noite que se chama essas pessoas, estou fazendo colocações, mas a pergunta para você é muito fácil para responder, é muito rápido. As chances de chamar essas pessoas, porque tem administrativo, não é só falta de médico, não é falta de enfermeiro, é falta num contexto, né, que se diz. O que é contexto? É administrativo, é enfermeiro, é médico, tudo que diz a área da saúde. De chamar esse concursado. E a colocação? Eu fui colocado na comissão de frente parlamentar sobre o transporte coletivo. Hoje, graças a essas festas que estão acontecendo, né, nessas festas nesses bairros aí, a gente recebe várias reclamações, e o transporte coletivo. Minha opinião, não sai do vereador isso aí. Isso deve partir de um órgão, somos leigos nisso, por exemplo, eu sou leigo. O que deveria ser feito, na minha opinião? Nós estamos prestes a ser vacinados aí, graças a Deus, eu sou totalmente a favor. Eu quero tomar 10 vacinas de quem não quiser, passa para mim. Esse velho toma. Minha opinião, secretário, não sei como buscar isso. A multa, presidente, é muito pouca, irrisória para as pessoas que organizam essa festa. Tem que dar prisão para eles, cadeia neles, e 10 mil de fiança.
que é os 10 mil provavelmente que as pessoas estão ganhando nessa festa. Mexe no bolso desse pessoal. Não sei como fazer isso. Eu queria uma resposta, talvez nem você poderia me dar essa resposta. E o transporte coletivo? Mexe com esse pessoal do transporte coletivo. Que entra o prefeito, o executivo, que se faça. Porque hoje, a aglomeração do transporte coletivo, essas festas, é 70% a 80% do que está acontecendo aqui hoje na sanidade em Rio Preto. Muito obrigado e parabéns pelo teu trabalho na Secretaria. Graças a Deus, o senhor continua na Secretaria de Saúde. Obrigado, Peixão. Só, secretário. Agora, depois eu faço a minha observação, por favor. É bem rápido aqui, a coisa. Eu tenho um compromisso. Muito obrigado pelas palavras aí me dirigidas. E quanto nós estamos vivendo, além da falta que eu coloquei de profissionais por questões de cansaço, de questões de psicológicas, nós estamos vivendo também um número grande de profissionais com Covid que precisam se afastar. Oi? Melhorou. Não, parece que não é esse, não. De muitos funcionários da saúde estarem contraindo Covid. Então, nós temos aí um número de pessoas com Covid muito grande, que desfalca ainda mais. E um número de demissões assustadores. Demissões. Nós contratamos 8 pessoas há 15 dias atrás, 5 pediram demissões. Olha lá, não aguenta, vou embora. Então, você tem todo esse contingente aí. Quanto ao transporte público, eu acho que tem que realmente ser feita alguma coisa. Uma coisa foge da minha alçada, mas eu acho que alguma coisa tem que ser feita, que ali é um centro que nos preocupa desde o primeiro dia, né? A última pergunta... Contratação daqueles concursados. O concursados, embora eu possa estar enganado, mas o concurso está suspenso por um decreto federal de novos cargos. Eu posso estar errado, não é a minha área de atuação. Eu já falei que eu precisaria desse pessoal, mas o que me passaram é que havia um impedimento legal da chamada desse pessoal. Essa que é a minha... Essa festa agora, o Ministério Público colocou em 100 mil a multa, 100 mil reais. Recente agora. Agora, foi semana passada, né, que foi assinado pelo juiz, sem multa para qualquer festa clandestina que não tenha, que tenha aglomerações. Doutor, por favor, de forma mais objetiva, por conta do tempo, quais unidades hoje atendem Covid em Rio Preto? Entre UPA e UBS? Nossa, minha cabeça. Caíque. Anchieta. Cristo Rei também? Cristo Rei. Acreditar. Solo Sagrado. Solo. Não, é UPA esse. Aí é UPA. Solo. A Vila Maior foi aberta agora. Semana, né? Isso. Anchieta também? Anchieta também. Tangará não. Tangará é UPA. Atende. Ela atende Covid e não Covid. E também a UPA do Jaguaré, né? Santo Antônio atende Covid e não Covid. Jaguaré, Santo Antônio. Precisava desse relatório, tá vendo? Bom, tá. Quais as unidades serão fechadas realmente? São Francisco, aqui tem uma dúvida ainda, o senhor já esclareceu, o Santo Antônio não será fechado. São Francisco e Vila Toninho, é isso? Vila Toninho. Então, ok. Tem prazo para ela voltar, né? Abaixou o número, volta, assim que puder. Tá. Em relação a, assim, de forma mais objetiva também, a gente vai precisar discutir isso, dentro da frente tem um eixo só para discutir a questão da volta às aulas,
Mas queria saber do senhor, as aulas voltam mesmo a gente estando na fase laranja, que é o que está colocado aí hoje? As informações que nós temos é que volta a aula dia 1º, independente da faixa. O que muda é o percentual de alunos. Se você tiver na amarela é 70%, se você tiver na laranja é um pouco menos e na vermelha 35%, né? Na laranja apareceu. Na laranja e na vermelha também, né? E qual a posição do comitê nessa questão da volta às aulas? Esse é um assunto polêmico no mundo, né? No mundo. Você pega, por exemplo, vou te citar aí 3, 4 países. A Alemanha fechou tudo. Na realidade, a Alemanha chegou a fazer, não é nem lockdown, fechou tudo. E manteve a aula. Aí você pega a Espanha e Portugal, não atenderam, não voltaram às aulas. Então é um assunto muito polêmico, o papel da criança na transmissibilidade e na contração da doença. Então é extremamente polêmico. Nós, num primeiro momento, achamos que antes de ter mais dados, nós deveríamos fechar, e foi isso que nós fizemos. Neste momento, eu devo ter lido mais de 30 artigos sobre criança e volta às aulas. É extremamente polêmico, muito polêmico. A criança não sabe se comportar. Então, é uma coisa que a gente, do comitê, ainda não tem uma opinião formada e consistente para chegar e bater o martelo. É muito controverso. Ok. Bom, quero passar, tem 2 intervenções, pedir para os senhores vereadores, né? Por conta do horário do secretário, por favor. Vereador Renato Pulpo, depois vereador João Paulo. Não tá saindo o som? Tá. Eu sei que o secretário tem horário. A minha colocação a respeito da fala do vereador Peixão. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para o secretário, eu passo a vez, porque depois eu queria fazer um esclarecimento a respeito daquilo que o Peixão falou sobre crime e tudo mais. Se alguém quiser se dirigir ao secretário, aproveitar a presença dele. Eu quero. Bom, rápido também. Em relação ao concurso, então nós temos aí o segundo secretário que diz que já requisitou, que está precisando de gente, falou que tem demissões, ou seja, tem vacância. No próprio decreto, que eu considero inconstitucional, e o secretário Adilson Vedroni também, o decreto do presidente Bolsonaro, que ele interfere na autonomia do município, ainda assim o decreto ele ressalva para quando tem vacância, você pode convocar, que é o caso da educação e da saúde. Então não sei por que o governo não abriu a possibilidade de convocação. Em relação aí uma sugestão, Pedro, à frente, é que acabou a eleição, esse ano não tem eleição. Então, eu acho que o governo poderia tomar algumas medidas. Dialoga muito com o que o vereador Peixão disse em relação à fiscalização. Eu acho que a frente deveria fortemente dialogar essa história dos ônibus. Essa empresa tem que ter mais responsabilidade social, humana, discutir isso urgentemente. E o governo deveria lançar, junto com a Câmara, uma grande campanha colocando em telefone à disposição sobre fiscalização, organizar um operacional sobre fiscalização. É só isso, porque senão nós vamos ficar fabricando leito sem fim, enxugando gelo. A única forma, o secretário falou e todo mundo sabe, a única forma de frear a contaminação é evitar aglomeração. Então, jogar duro em relação, pedir ajuda para a imprensa, para os órgãos de comunicação de massa, de que nós vamos jogar duro contra esses criminosos que promovem aglomeração. Eu acho que esse é o momento de unidade total, de uma voz única. É o que eu peço para o governo, porque o tempo inteiro eu vi contradições. O Comitê de Saúde falando uma coisa, o governo fazendo outra. E para finalizar, secretário, não é criar constrangimento não, mas é importante, porque pode ser pedagógico. Se o senhor fosse consultado sobre essa campanha, o senhor aprovaria essa frase numa campanha em dezembro dessa? Rio Preto está vencendo a Covid? Eu vou te responder de uma outra maneira, porque eu diria o seguinte: o comitê não fez isso. O comitê jamais teria feito isso aí.
porque na realidade nós não estávamos vencendo o Covid, nós estávamos com uma queda de casos, e que a gente sabia que Natal e Ano Novo ia pegar. Então, nós não fizemos isso, nós não fizemos e nem autorizamos isso. Obrigado, secretário, pela sinceridade. Acho que é assim que a gente constrói coisas importantes. Passar para a vereadora Karina para fazer as considerações finais, devido também ao tempo. Por favor, vereadora. Depois eu vou fazer um esclarecimento com o Peixão só, né? Não sei se... Vamos finalizar com o secretário, porque ele tem horário, né? Doutor Aldenis, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui, a presença de todos os vereadores nesse momento importante que iniciamos o trabalho da Frente Parlamentar, de um caso tão grave que nós estamos vencendo no Brasil e no mundo, e que o senhor leve aos profissionais da saúde o nosso carinho. Sabemos da importância, da dedicação que eles têm feito em atender a população. Nós sabemos que existe um desgaste emocional, físico muito grande dos profissionais, da equipe do Covid, que a todo momento recebe críticas, questionamentos, né? E eu sei que vocês estão lutando para fazer o melhor pela nossa cidade e, assim como o senhor disse, salvar as vidas, né? É uma corrida contra o tempo. Então, leva dessa vereadora o meu carinho a todos eles, né? E desejo que essa frente ela venha contribuir para que as pessoas se conscientizem, para que o nosso trabalho também chegue ao maior número de pessoas. E o questionamento dos vereadores, eles são verdadeiros porque e necessários, doutor Aldenis, porque nós somos questionados a todo momento. E se nós não tivermos a palavra que sai do senhor com a verdade, com a sinceridade que nos foi dada aqui, a gente passa ainda mais com segurança à população. Muito obrigado. A Michele vai ter que retornar aqui para nos ajudar, esclarecer outras dúvidas. E eu vejo que foi muito importante essa manhã, com as palavras que o senhor nos trouxe, as respostas importantes que tivemos. Obrigada. Obrigado, vereadora. Depois, passar para o secretário para as considerações finais. Secretário, por favor. Bom, eu aqui agradeço a oportunidade de vir aqui e poder me expor o que nós estamos fazendo. Eu que agradeço, volto a afirmar que aqui é o local adequado para que isso aconteça. Vocês podem ter certeza que vocês foram críticos, mas extremamente educados, extremamente da maneira que eu também levo. Então, aceito as críticas, acho que muitas coisas a gente tem que aprender aqui. Eu acho que é um dever de vocês esse questionamento, tá? E todas as vezes, em qualquer momento, que vocês precisarem que eu venha aqui, não precisa nem fazer requerimento, é só me convidar e eu venho. Eu venho. Por quê, pessoal? Eu não tenho nada a esconder. Eu tenho que vir aqui, talvez, aprender alguma coisa que eu possa aplicar. Então, não tenha essa dúvida. Jamais eu vou deixar de vir aqui. Outra coisa importante é que eu vou levar para toda a equipe. Minha equipe está cansada, eu estou cansado. Eu estava de férias esses 15 dias, 20 dias, cancelei minhas férias, então, está todo mundo esgotado. Capacidade de raciocínio está baixa, está lento, né? Eu costumo ser um pouquinho mais rápido, mas eu estou lento. Então eu queria mais uma vez agradecer e dizer que quem agradece sou eu de poder vir aqui. Obrigado, secretário. Obrigado, Michela Barcelos, que está aqui com a gente. Nós vamos continuar certamente falando, conversando demais, porque a Frente Parlamentar tem essa disposição de dialogar, levar, discutir. Nós recebemos muita informação da população, queremos dar a nossa participação. Acho que nós precisamos fazer isso nesse momento. Quero também saudar o vereador Jorge Menezes, que está aqui presente. Agradecer a participação de todos os vereadores e dizer também, vereador Peixão,
E quando nós criamos a frente, a gente não pensou em nenhuma divisão. Criamos a frente para que a Câmara pudesse fazer o seu trabalho, né? E nós vamos melhorar a comunicação, isso aí com certeza faremos isso, tá? Então nós queremos a participação de todos aqui na Câmara, todos os vereadores, sem distinção, pode dar a sua contribuição, e é isso que a população está esperando de todos nós. E houveram muitas perguntas aqui pela rede social, que não foi possível fazê-las hoje ao secretário, nós vamos ter outras oportunidades. Por exemplo, em relação aos investimentos que estão sendo feitos, quanto foi investido, quanto veio do governo federal, todas essas questões, a dizer para a população que a frente parlamentar vai continuar levantando todas as informações, nós não temos nenhum compromisso em esconder nada. Então, queremos escancarar o problema, como o doutor aqui colocou, todas as dificuldades, a gente sabe do cansaço dos profissionais, a gente reconhece o trabalho, a dedicação dos profissionais da Secretaria, a gente quer também nos unirmos a vocês, tá? No sentido de além de entender, também, certamente, cobrar do governo para que essas equipes possam ser ampliadas à medida do possível aí, tá ok? Então, nós agradecemos, doutor, vou liberar o senhor, Michela. Aí eu não sei se a gente continua, porque a gente está transmitindo. Então, presidente, eu gostaria de liberar o doutor por conta do tempo, e a gente eu só gostaria de permitir ao vereador Renato que fizesse essa observação, para a gente encerrar. Nós estamos com transmissão, porque eu também tenho um outro compromisso, a gente está atrasado. 2 minutos, o doutor Aldenis, exemplo de homem público. Fique à vontade, doutor, se precisar sair. Não vou me sentir melindrado, tá? Mas eu gostaria de fazer, diante dos meios de comunicação, porque eu reputo relevante esse esclarecimento, né? O vereador Peixão falou da questão criminal, para quem desobedece, faz essas festas. Realmente, vereador, isso seria muito importante. O direito penal, ele é tido no meio jurídico como o remédio para todos os problemas, mas porque é do direito penal que todo mundo lembra. Mas, infelizmente, nós temos a nossa legislação, desde 1995, a Lei 9.099, criou uma categoria que nós, penalistas, assim, detestamos, que é a chamada categoria das infrações de menor potencial ofensivo. Toda infração cuja pena máxima prevista não ultrapasse 2 anos é uma infração de menor potencial ofensivo e não priva mais ninguém de liberdade. Então, você chama a pessoa na delegacia, faz um negócio que chama termo circunstanciado e a pessoa vai embora. Dependendo de quem for a pessoa, assina um papel e nem sabe o que aconteceu. Então, isso é terrível. E, neste caso, o que nós vislumbramos? Artigo 268, infração de medida sanitária preventiva. É de menor potencial ofensivo. E a desobediência, quando um policial chega lá e manda parar a festa e não para, também é crime de menor potencial ofensivo. E não somos nós que vamos corrigir isso, porque direito penal é competência da União, não é do município. Eu, por exemplo, na minha área de atuação, eu tenho muitas festas entalhadas, chegam as reclamações para mim e a gente fica meio que de mãos atadas diante disso, por conta da nossa legislação que é falha. Obrigado, doutor Renato Pupo, excelente explicação. É isso, muito obrigado a todos, obrigado aos funcionários da TV Câmara, vereadores, vereadora. Até a próxima. Um abraço a todos.